E como nem o Evangelho de Marcos entra por aí, nenhum dos outros também não, nem mesmo o Evangelho de João, mais teológico, com mais profundidade teológica, e que entende Jesus, ser humano, na sua dimensão antropológica e teológica, porque todo ser humano tem esta dupla dimensão. É a unidade destas duas dimensões, antropológica e teológica. Todo ser humano. É preciso que o próprio ser humano tenha consciência disso, porque o é, todo ser humano. Jesus é apenas o nosso paradigma. A gente olha para Jesus e vê como devemos ser. Portanto, Jesus, eu vejo-me em Jesus, vejo como devo ser ao olhar para Jesus, ao dizer, e por isso quanto mais o conheço, mais sei como devo ser e mais procuro ser o que vejo que Jesus é. Porque Jesus é a minha referência última, não tenho outra, e acho que ninguém deverá ter outra referência última no seu ser viver, pensar e atuar histórico, que não seja assim. Jesus, que é o paradigma, é o pleno do humano, e o pleno do humano tem esta dupla dimensão, que é uma só, antropológica e teológica. Pois bem, então vamos procurar descobrir, revelar, tirar um bocadinho a ponta do véu, pôrmos-nos na pele de Jesus, acompanharmos-lo esta noite em Betânia, a primeira noite que ele passa em Betânia, e da qual agora está a regressar no segundo dia, e que se diz aqui, como a narrativa diz, curiosamente, abre assim: na manhã seguinte, ao deixar em Betânia, Jesus sente fome. Portanto, deixa Betânia e vem a sentir fome. Não é a fome da comidinha que entra pela boca, certamente. É a fome, a verdadeira fome, a fome profunda. Sente fome de humano. Ele, ser humano, não encontrou alimento em Jerusalém. O ser humano pleno e integral que Jesus é, em Jerusalém, não encontra alimento. Mas ali é o sítio de tanta comida, é o grande supermercado da época. O grande comércio está todo lá. As lojas estão todas lá. As grandes superfícies estão todas lá. As do nosso tempo já estão todas lá. É o templo de Jerusalém. Aquele pátio, o dito chamado Pátio dos Gentios, anexado ao templo de Jerusalém, é um espaço, uma grande superfície, maior que esses continentes e modelos que andam por aí, que as grandes superfícies, com os Colombos de Lisboa, etc. É um espaço gigantesco, enorme. É o grande mercado de Jerusalém. E Jesus, no dia seguinte, já tem passado um dia em Jerusalém, no dia seguinte, ao deixar em Betânia, Jesus sente fome. Quer dizer, em Jerusalém não há alimento, não há comida para um ser humano. Só há comida, alimento do mercado, para as mercadorias. Não há para seres humanos. Jesus sente fome. É esta fome outra, do alimento outro, do pão outro, da comida outra, que Jesus sente fome porque não a encontra na cidade, em Jerusalém, oficialmente apresentada como a cidade santa, a cidade de Deus. E Jesus sente fome. Quer dizer,
ali não se alimenta. Toda aquela comida que ali se vende em Jerusalém não alimenta o humano, só alimentará o animal racional, mas não alimenta o humano. O plenamente humano não alimenta a maiêutica. E Jesus sente fome ao regressar de Betânia, porque nem em Betânia, naquela noite, Jesus se alimenta. Também em Betânia não encontra alimento, porque Betânia era um braço estendido de Jerusalém. Era mais do mesmo. Betânia, se calhar, ainda era pior que Jerusalém, porque é a aldeia completamente dominada, subjugada pela ideologia, pela idolatria da capital de Jerusalém. E, portanto, em Betânia é o sítio da fome. É o sítio da fome. Para este alimento substantivo, para este pão substancial que alimenta o ser humano e não o alimento que alimenta o animal racional, mas o outro alimento, Jesus não encontra em Betânia. Não encontrou em Jerusalém, não encontra em Betânia, que é um prolongamento de Jerusalém, uma cidade, uma aldeia absolutamente subjugada pela ideologia e pela idolatria que emana de Jerusalém, e portanto não encontra, vem com fome. Porque a noite que Jesus passa em Betânia com os 12 não foi uma noite de dormir. É impossível. É impossível Jesus dormir. Jesus, o ser humano pleno, integral, depois da experiência vivida no primeiro dia em Jerusalém, é impossível que naquela noite este ser humano pleno e integral durma. E com os 12, na companhia dos 12. Nós nem somos capazes de imaginar a noite que terá sido, a polémica que terá sido, o conflito que terá sido aquela noite. Ninguém pôs olho naquela noite. Porque Jesus foi para Betânia com os 12. O Evangelho de Marcos tem o cuidado de dizer isso no final do primeiro dia. Volto-vos a dizer. Chega a Jerusalém, entra no templo, do fim do primeiro dia, na narrativa de Marcos. Chega a Jerusalém, entra no templo, depois de ter examinado tudo em seu redor, o templo estava deserto. Depois de ter examinado tudo em seu redor, como aliás a cidade de Jerusalém naquele dia estava deserta, depois de ter examinado tudo em seu redor, como a hora já ia adiantada, Jesus sai para Betânia com os 12. E nem queiramos imaginar o que terá sido aquela noite. Jesus com os 12 em Betânia. Nós nem podemos imaginar. Só, efetivamente, se formos clandestinidade viva, metidos absolutamente na pele de Jesus, é que podemos ver. É que podemos entender. E entender sem estarmos a protagonizar tal e qual, porque Jesus é que é o protagonista desta semana, o único protagonista desta semana, e nós poderemos vir a entender mais Jesus à medida que o nosso ser viver, pensar, atuar na história for como o de Jesus. Quanto mais for como o de Jesus, mais então a gente entende as experiências pelas quais Jesus passa. As angústias, as dores, o sofrimento, mas também as alegrias, as emoções fortíssimas pelas quais Jesus passa. Senão, somos meros observadores. Só percebemos, só dizemos palavras, conceitos e mais conceitos vazios, sem mais nada. Já lá vamos.